Então, deixa eu pôr aqui no primeiro slide. Aula de hoje, nós vamos falar sobre antecedentes históricos da administração. A teoria geral de administração, que é a aula que a gente está tendo agora, ela é muito nova sim, tem apenas 100 anos. Começou em 1900, dali para frente. E toda a história da humanidade, dali para trás, não existia teoria de administração. O que existia eram pequenas organizações, não existia organização grande. O que tinha de maior eram os governos, a igreja, os exércitos, mas não existiam essas grandes empresas que nós vemos hoje. Então não tinha uma teoria formulada, cada um seguia um modelo, né? A igreja tinha um modelo dela, os exércitos, os governos, mas não tinha nada consolidado em livros, né? Teoria formada. Vocês vão ver por quê. E como que a teoria se formou? A teoria foi sendo influenciada pelos filósofos, pelos cientistas, pela Igreja Católica, pelos exércitos, né? E o que mais, assim, influenciou a teoria da administração, quando que teve a necessidade mesmo de se ter uma teoria, né? Foi a Revolução Industrial que ocorreu na segunda metade do século XIX. O início do século XX começou já com a teoria científica, né? A abordagem clássica da administração foi a primeira teoria que apareceu. De lá para cá, de 1900 até 2020, foram surgindo novas teorias, cada época teve a sua teoria, influenciada pelos costumes da época, né? Pelas inovações tecnológicas, principalmente. A tecnologia é que vai puxando tudo. Então a gente vai seguir primeiro a teoria geral de administração, é onde começou tudo, são as regras que são seguidas até hoje, mas depois foram evoluindo, né? Então a gente vai ver aqui quem é que influenciou, quem que contribuiu para a formação dessa teoria. Quem são os influenciadores, os antecedentes, né? O que nós vamos mostrar nessa aula? Desde a antiguidade, o ser humano se preocupa com a administração. E nós vamos contar a história até o século XX, até os dias de hoje. A administração ela existe desde que o homem é homem, né? Sempre você teve ali uma preocupação. Lembra que eu falei na primeira aula? Organizações. A primeira organização que existiu na face da Terra, o que foi? Foram os aglomerados humanos, né? As primeiras povoados, cidadezinhas, que pessoas se reuniram para produzir, cultivar alimento, né? Então, para você controlar uma grande plantação, uma pessoa só não dava conta, então as pessoas foram se aglomerando. E aí começou as primeiras organizações, os primeiros aglomerados humanos. E toda organização, foi dito na primeira aula, o que ela precisa? Ela precisa ser administrada, você tem que ter um bom administrador. Mas, naquela época, é lógico, né, não existia teoria nenhuma, a pessoa ia pela experimentação e erro. E aí, tendo aquela vivência, né? A prática, era tudo baseado na prática e na tentativa e erro. A gente vai explicar a influência dos filósofos, né? O que o filósofo faz? Ele pensa, ele não faz nada. Ele pensa e escreve. Mas nós tivemos grande influência dos filósofos, eles tiveram várias teorias que foram aproveitadas pela teoria geral da administração. A igreja, né, teve forte influência na teoria geral da administração. Os exércitos. Exército é uma das organizações mais antigas, né? Desde que o homem existem guerras. E os exércitos, se eles não forem bem administrados,
não tiver assim um modelo de administração, não funciona. É uma organização que funciona muito bem e é copiada até hoje, tanto da igreja como dos exércitos. Quem mais influenciou a teoria geral da administração foram os economistas liberais. Por que liberal? Liberal quer dizer o seguinte: são aqueles economistas que querem investir o dinheiro deles, ter lucro, né? Produzir um negócio, organizar um negócio e ter lucro. Por que liberal? Liberal porque eles querem ter liberdade, eles querem ter bastante lucro, né? Explorar o negócio deles sem que haja intromissão dos governos. Na época, os reis, né, controlavam tudo, sufocavam aí as pessoas que queriam produzir, queriam crescer nos seus negócios. E o liberalismo é uma corrente de pensamento que vai contra isso. Teve um movimento na época, né, os liberais, que foram contra o absolutismo. O absolutismo é esse negócio dos reis querer mandar em tudo. Então, absolutismo é o oposto de liberalismo. Os economistas liberais tiveram forte influência na teoria geral de administração que a gente adota até hoje. Revolução Industrial. Sem dúvida nenhuma, o que mais influenciou o modelo de administração que a gente usa hoje foi a Revolução Industrial. Nós vamos ver a história do que aconteceu, o que é a Revolução Industrial. Aconteceu na segunda metade do século XIX, começo do século XX. Foram as grandes transformações, né, tecnológicas que melhoraram a condição humana, a produtividade, né? A teoria científica, que faz parte da abordagem clássica da administração, teoria científica foi Taylor, uma pessoa que estudou como que aumenta a produtividade nas indústrias, né? Ele conseguiu êxito. E Fayol, um francês, outro teórico de administração, que determinou como é que uma empresa deve se organizar, né, em vários departamentos. Somando essas duas teorias, nós temos a abordagem clássica da administração, ou seja, a teoria científica e a teoria clássica. Teoria científica de Taylor, teoria clássica de Fayol. A gente vai explicar isso daí na outra aula que vem. Agora a gente só vai dizer assim, como começou a história da teoria de administração. Quem é que influenciou, né? E devido à Revolução Industrial, surgiram as primeiras grandes empresas. Até então não existiam grandes empresas. O que existiam eram pequenas oficinas, né? Artesãos. Ó, tinha o sapateiro, fabrica sapato manualmente, um por um. Tinha o tecelão, que tinha uma oficina que produzia tecidos, aqueles teares manuais. Produzia tecido. E não existiam fábricas. Portanto, a partir da Revolução Industrial, as grandes empresas, as grandes fábricas é que foram influenciar a teoria da administração. Os grandes empreendedores industriais, com seus estilos de administrar, eles foram criando na prática, né, tentativa e erro, foram criando alguns estilos de administração. Pessoal, como eu sempre faço, né, a nossa rotina, qual é? Metodologia de ensino remoto. Várias pessoas não estão assistindo a aula, o que é uma pena, né? Eu recomendo que todo mundo assista, né, essa interação, essa live que nós estamos tendo hoje. Mas para quem não assistir, eu tenho essas videoaulas externas, não é aula minha. É outro professor de outra escola, mas foi muito bem escolhido. Eu assisti o vídeo e escolhi para vocês. Eu recomendo que, para começar, assistam esses vídeos.
Esse vídeo aqui é um resumo, é bem curtinho, deve ser 10 minutos. Esse outro vídeo aqui, ele já é mais longo, mais completo, né? Esse rapaz aqui, eu não me lembro o nome dele, eu gosto muito de ver as aulas dele. Ele é formado em administração de empresa e é professor, né? Ele é muito bom, ele explica muito bem. É um mocinho, você olha para ele e fala, ah, é um moleque, né? Não é não, ele sabe muito. E eu sempre pego os links dele para pôr nas minhas aulas. Hoje vai ter a aula gravada, estou começando agora. Semestre passado eu só tinha isso daqui mesmo. E tinha o horário de atendimento, né? Então, pessoal, antecedentes históricos. Se você quiser entender sobre administração, estude história. Aí você vai ver cada época teve a sua teoria de administração que foi influenciada pelos fatos históricos daquela época. Eu sugiro para vocês desenhe uma linha do tempo. Marco zero é o quê? A pré-história, né? E depois veio Idade Antiga, depois veio Idade Moderna, depois veio Idade Média. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade que a gente vive agora. Uma dessas idades é um período da história, né? Eu vou fazer uma linha do tempo aqui, no próximo slide, mas eu sugiro que você faz um risco mesmo assim, e vai, tipo uma régua, né? Cada ponto é uma data. E toda vez que a gente for falar de administração, vai citar datas. Ó, esse teórico aqui viveu na época tal. Segue a linha do tempo, vai ver onde bate lá em cima. Que época que nós estamos vivendo? Idade moderna, idade contemporânea. Para você ver esse pensador, esse teórico, ele foi influenciado pelo conhecimento da época. Essa é a aula de hoje, para a gente sincronizar um fato, ele influencia outro. Então essa teoria não nasceu do nada, ela nasceu da necessidade de se adaptar a cada estilo, a cada época, né? A cada lei, a cada costume. Aí vocês vão entender melhor a administração. Porque se eu for dizendo, olha, tem uma regra assim que tem que ser assim, mas de onde nasceu isso? Essa é a aula de hoje. O que foi influenciado? No fim do texto, eu preparei para vocês um glossário. É tipo assim um dicionário. Vocês vão se deparar com termos de filósofos, aquelas palavras. Nossa, o que é isso, professor? É na filosofia. Termos técnicos da administração. Muitas palavras novas. Corre lá no glossário também, dá uma olhada. Fica sempre com o dicionário online aberto. Sempre que aparecer uma palavrinha nova, para tudo, vai lá ver o que é aquela palavra, depois você volta. Senão você não vai entender o texto, a teoria. Então aqui eu sugiro que vocês peguem esse slide, faz um risco no papel e põe lá, marco zero é o quê? Pré-história, na linha do tempo. A pré-história, por que é pré-história? Porque o homem não sabia escrever. Todo mundo era analfabeto na época, né? E é dividida em três períodos, que aqui para nós não importa muito, só para saber, né? O homem trabalhava com pedra, né? Ele lascava a pedra, fazia alguma ferramenta de corte, uma ponta de lança, uma faquinha para cortar carne, era pedra lascada. É o que a gente tem de mais antigo, né? O historiador pesquisou vestígios, né, dessas ferramentas, mas não tinha escrita. Como que o historiador ia entender o que estava acontecendo? Tinha só aqueles desenhos na pedra, né? Aí veio a pedra polida, o cara começou a lapidar a pedra, fazer aqueles blocos de pedra, né?
e já tinha o ferro, cobre e bronze. A partir do momento que o homem aprendeu a escrever, através de desenhos, né? Os egípcios tinham aqueles desenhozinhos deles lá, que fazia nas pirâmides. É por ali que começou a surgir a escrita. Aqueles símbolos foram virando letras, né? E o ano de... Aí começou no ano 4000 a.C., começou a Idade Antiga, onde os historiadores começaram a achar documentos escritos, né? Então, a invenção da escrita determina o início da Idade Antiga. E a pré-história é aonde não tinha escrita. A Idade Antiga, ela termina quando? Quando começa a Idade Média. Qual é o fato que determinou o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média? Você vem aqui, início do... Deixa eu me situar melhor aqui. 476 depois de Cristo é quando terminou o Império Romano, queda do Império Romano. Então, desde antes de Cristo, nascimento de Cristo, o Império Romano ele começou em 1400 por aí. Ele terminou, né? Não, pera aí. O Império Romano é muito antigo, começou antes de Cristo, antes do ano zero, certo? E ele veio até o ano 476 depois de Cristo. É quando você inicia a Idade Média, termina a Idade Antiga. Então, Império Romano, Idade Antiga. Acabou o Império Romano, começa a Idade Média, em 476 depois de Cristo. Aqui você vai ver que os católicos sempre foram perseguidos, oprimidos pelos romanos, imperador romano. A partir dessa época aqui, 476 depois de Cristo, é que a Igreja Católica começou a se expandir. A partir dessa data é que os governos que eram dominados pelos imperadores romanos, né? Toda a Europa era dominada pelos romanos. A França, né? A Grécia, o Egito era dominado pelos romanos. Quando caiu o Império Romano, esses governos todos da Europa, do Egito, começaram a ter os reis, né? Começaram a ter autonomia. Então os governos começaram a ter o seu estilo de administração. A Igreja Católica começou a se expandir pelo mundo todo. Na época, o mundo era o quê? Era a Europa só, não tinha mais nada, né? Você considerava o mundo ocidental a Europa. Era só isso. A América ainda não tinha sido colonizada e tinha o Oriente, mas era totalmente isolado. Aí que você já começa a sofrer a influência dos governos, da igreja, cada um com seu estilo de administração, e foram copiados na teoria geral da administração. Idade moderna, o que aconteceu? Queda de Constantinopla, porque a Igreja Católica dominava tudo, né? Eles tinham muito poder. E com essa queda de Constantinopla, a Igreja começou a perder poder, começou a vir o protestantismo, né? Terminou a Idade Moderna e começou a Idade Contemporânea. Em 1789, aliás, a Idade Moderna começou aqui, tá? Idade Média começou em 476. Quando a Igreja perdeu o poder, começou a Idade Moderna. O importante lembrar é o seguinte: em 1789 começou a Idade Contemporânea. É a idade que a gente vive hoje. Qual é o fato que deu origem à Idade Contemporânea?
queda da Bastilha. O que seria isso? Foi um marco que sinalizou para todos os governos da Europa da época lá o fim do absolutismo, né? O fim dos reis, começou a se tornar república, né? Começou a se pensar mais em democracia, né? Então, pessoal, esses fatos aqui influenciaram a história. Aqui tem uma listagem cronológica, uma linha do tempo bem montada. Se vocês quiserem copiar por aqui, põe numa linha, faz tipo uma régua, cada ano é um ponto. E aí vocês, quando aparecer assim no texto de administração, vocês vão correlacionando cada data com essa tabelinha aqui, tá? Esses fatos aqui influenciaram a teoria geral da administração, mas é só um resuminho para vocês se referenciar depois. Eu não vou ficar explicando essa tabela, eu vou explicar o que vem a seguir, que vai referenciar essa tabela, tá? Muitos modelos administrativos foram tirados dessa listagem aqui. É só um resuminho, isso aqui eu vou pular para consulta futura, tá bom? Então a aula de hoje é sobre o quê? Os influenciadores da teoria geral da administração. Filósofos, né, influenciaram Igreja Católica, exércitos. Exércitos são organizações grandes, né, bem administradas, modelos que deram certo. Igreja Católica, idem. Os filósofos antigos e também os modernos, até os mais atuais, influenciaram a administração. A gente vai ver hoje. Os cientistas, sem dúvida, o que mais influenciou a teoria geral da administração foi a Revolução Industrial. Vou falar sobre a Revolução Industrial hoje. Os economistas liberais, eles surgiram porque eles queriam crescer, expandir os negócios, eles não queriam interferência dos governos, né? Os pioneiros empreendedores, aqueles grandes capitalistas da Revolução Industrial, donos de fábrica, né? Eles tinham um modelo deles de administração, mas era antes de 1900, ainda não existia uma teoria. Eles influenciaram pelos modelos de sucesso, né? Empreendedorismo de sucesso, eles também influenciaram a teoria. Nós vamos ver. Eu vou ler para vocês esse slide. A administração sempre existiu, mas somente a partir da segunda metade do século XIX, início do século XX, ano de 1900, é que, influenciada pela Revolução Industrial, começou a se aperfeiçoar com teorias mais sólidas. Antigamente era só tentativa e erro, eram modelos de sucesso que um copiava o outro, mas não tinha nada no papel como teoria formulada. Nesta época, ano de 1900, apareceram as primeiras organizações de grande porte, necessitando ser administradas metodicamente, seguindo uma teoria. Por que antes não existiam grandes organizações? Porque tecnologicamente não era possível, né? A partir das grandes invenções, eletricidade, máquina a vapor, invenção do aço, invenção do automóvel, é que surgiram as grandes fábricas. Antes disso eram pequenos agricultores, pequenas oficinas de artesanato, né? As empresas se reduziam a uma, duas, três pessoas no máximo, eram empresas familiares. E não havia necessidade de ter um administrador profissional, né, que fazia só aquilo. Então, a teoria administrativa ganhou corpo, começou a se aperfeiçoar somente após a Revolução Industrial. Início do século XX, 1900. Tá bom? Isso que eu já falei.
Pessoal, até aqui está tranquilo. Eu me perdi um pouco na cronologia lá, mas é só rever o slide lá. As idades, né? Fazer uma linha do tempo bem feita, primeiro de tudo, antes de começar a estudar administração. Feita essa linha do tempo num papel grande, você vai, toda data que for citada, você corre na sua régua lá da linha do tempo e vai correlacionar. Você tem que se contextualizar, saber em qual época que aconteceu aquilo, foi influenciado pelo quê. Aqui, ó, já começaram as datas, tá vendo? Ó? Antes de Cristo, qual a idade que era aqui? Vamos lá ver na nossa régua. Aqui. Idade antiga, né? Os filósofos Aristóteles viveram na Idade Antiga, antes de Cristo. Tudo bem? Vamos lá. Então, ele foi um influenciador. Ele era discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates. Eles tinham um pensamento. É o cara que criou a filosofia, né? São os caras assim, pioneiros na filosofia. Eu não entendo nada disso, mas ele estudava cosmologia, né? As estrelas. Eram os pensadores. Eles não gostavam de trabalhar e menosprezavam a pessoa que trabalhava. Achavam que a pessoa que fazia trabalhos manuais não era inteligente. Inteligente era quem pensava, quem formulava equações matemáticas. O pensamento da época era assim, coisa muito antiga, né? 384 a.C. Ele estudou a nosologia, olha uma palavra aqui. Nosologia tem a ver com medicina. Ele procurou organizar todos os tipos de doenças, fez uma lista lá. Ele estudou metafísica. Metafísica é o quê? É você ver o ser humano como o centro do universo, pensar dessa maneira, que tudo é em função do ser humano. A lógica, né? Lógica tem a ver com matemática. Estudou a natureza, foi um dos pioneiros da filosofia. E ele também determinou regras para a política. Ele já classificou os governos de 3 tipos. Monarquia, mono, quer dizer um. Governo de um só. Ele diz que esse governo pode se degenerar em tirania. Tirania o que é? Abuso do poder, né? A pessoa às vezes é um doente mental, que nem o Nero, né? Tá com fogo em Roma só para se divertir. Isso é tirania. Aristocracia é o poder, é o governo de as pessoas ricas. Os aristocratas são os ricos, a elite que governa o país. Pode também se degenerar em oligarquia, ou seja, aristocracia são milhares de pessoas ricas que, sei lá, votam, né? Constituem o governo. Só que pode se degenerar em oligarquia, ou seja, governo de poucas pessoas ricas. Democracia, ou seja, o governo para o povo não é a vontade do governante que importa, é a vontade do povo que importa. Mas também pode se degenerar. Oi? É só teoria, é uma confusão, tá? Teoria em cima de teoria, mas é o que ele pensava na época. Você vê como é bem antigo esse pensamento? De jeito nenhum. A vontade nossa não é exercida. Você falar que cada 4 anos você dá um votinho lá, eles não estão olhando o que é a necessidade e a vontade nossa, de jeito nenhum. Não é isso?
É verdade. Teoria mesmo, puramente teoria. E a democracia pode se degenerar em anarquia, ou seja, o ser humano ele está sempre procurando satisfazer as suas necessidades básicas, né, de alimentação, de tudo. E se não tiver assim um aglomerado humano sem uma lei, sem alguém que obrigue ele na força a obedecer a lei, o que acontece? Começa a saquear mercado. Você já viu essas coisas aí, né? Falta de governo. Se você deixar o povo fazer o que ele quer, o que ele vai fazer? Ele vai saquear mercado, né? Não é assim também. Bom, os filósofos da antiguidade, aí que começa o primeiro influenciador filósofo grego. Mas também na Idade Moderna, né? A Idade Moderna, pessoal, é quando caiu Constantinopla, quando a igreja começou a perder poder, né? Até lá era a Idade Média. A igreja era super poderosa, cometia aquelas barbaridades também, né? Queimava a pessoa viva, acusava os outros de feiticeiro. O cientista não podia trabalhar, que era chamado de feiticeiro, né? Tinha um cientista lá que, Copérnico, que estudava astronomia, foi condenado. Era a Idade Média. Em 400 e pouco, né? Queda da Constantinopla. Constantinopla era na Turquia, onde tinha foi instituído um novo Papa. E aí teve a queda de Constantinopla e terminou essa parte aí de superpoderes da igreja. Então, desde os séculos que vão da antiguidade ao início da Idade Moderna, os filósofos influenciaram a administração, sempre com as ideias deles, né? Thomas Hobbes, aqui, o primeiro que valeu a pena estudar, né? Influenciou a administração. Antes esses caras aqui não tinham influência. É um filósofo político inglês que defende o governo absoluto. Ou seja, ele pensava assim: ó, o ser humano, ele quer o quê? Ele quer defender suas necessidades básicas, né? Alimentação, moradia. E ele vai fazer isso como for mais fácil para ele. Mas não é quando você tem uma cidade, né? Você aglomera lá milhares de pessoas numa cidade. Não é, cada um faz o que quer, tem que ter ordem, tem que ter alguém que manda, tem que ter leis, né? E quem faz as leis? Os governos. Então o ser humano ele precisa ser governado, senão viram constantemente aquelas facções, né? Aquelas quadrilhas de bandido, um saqueando o outro, e aqueles conflitos intermináveis, não tem paz, né? E ele pensa assim, ele tem uma visão pessimista da humanidade. Aí ele diz, tem que ter um governo. O governo tem que cuidar de tudo, ele tem que ser absoluto, ou seja, ele tem que mandar em tudo. O pensador inglês da época, né, 1679. Aí ele escreveu uma obra, essa obra, pessoal, é considerada uma obra mais importante da filosofia inglesa, chamada O Leviatã. Esse livro tem para vender, para procurar. Eu vou até comprar porque eu quero conhecer. Então ele diz assim: o governo tem que ser apoiado, o governo tem que mandar em tudo, tem que ter lei, tem que ter regra para tudo, senão o povo faz bagunça, faz anarquia. Aí depois, todavia, o Estado representa um pacto social. O que seria esse pacto social? É um contrato social que o povo assina com o governante, ou seja, são leis que o povo aceita, acata, né? Isso que é o contrato social. Você dá poderes para o governante fazer as coisas. Só que aí o governo começa a crescer demais, né?
e começa a tirar a liberdade dos cidadãos. E aí vem os caras que são liberalistas, que se opõem ao absolutismo. Outro filósofo aqui, Jean-Jacques Rousseau, fala também de contrato social, é contemporâneo do Thomas Hobbes, né? Veio um pouquinho depois, 100 anos depois. Rousseau é um filósofo, é pensamento só, pessoal. Eles criam os pensamentos dele que viram teorias. Ele diz que o homem é bom e afável por natureza. O problema é quando ele começa a viver em sociedade, começa a se aglomerar. Aí começa os conflitos de interesses, né? Cada um quer ficar mais rico que o outro. Então, também reforçando a ideia do Thomas Hobbes, que precisa ter um Estado. Outro filósofo aqui, contemporâneo, né? Do nosso tempo. 1820, 1895, Karl Marx. Pessoal, quando você vê falar Karl Marx, ele é o criador do comunismo, tá? Mas ele não foi governo. Ele não era russo, ele era alemão, ele era um filósofo, é só uma teoria. Ele não governou ninguém, não mandava ninguém. Ele apenas publicou uma obra de grande impacto, muito lida, né? Até hoje, um dos livros mais lidos. Em conjunto com Friedrich Engels, outro alemão, escreveram a obra famosa, chamada O Capital. E qual era o pensamento desse filósofo, desses dois filósofos? Diz que o Estado, né, o poder político, nada mais são do que fruto da dominação econômica do homem pelo homem. Ele dizia assim, ó, governo é o quê? É um conjunto lá de capitalista podre de rico que quer governar o país. Aí eles põem lá um representante que vai mandar em tudo para continuar explorando o ser humano. É uma classe social exploradora, né? Então ele sempre falava assim, ó, existe homens livres e homens escravos, patrícios e plebeus. Patrício é aquele que tem privilégios do governo. Plebeu é aquele que não tem privilégio nenhum, só paga imposto. Tem os pobres, os servos, os nobres e os servos, ou seja, os escravos, né? Quem era rico podia comprar um escravo. Tinha os artesãos, que era a pessoa que trabalha, né? Tinha os exploradores e os explorados, sempre assim. Então, sempre desigualdade, né? Essa é a teoria de Marx. As relações humanas e econômicas entre os homens. Foi a primeira. Ô, pessoal, estou só explicando, não estou defendendo que eu sou comunista, não, pelo amor de Deus. Eu não posso aqui, como professor, influenciar vocês. Nós estamos estudando influência na teoria geral de administração. Eu só estou explicando, eu não estou dizendo que a preferência minha é essa ou aquela e nem quero influenciar vocês. Max Weber. Isso. Isso, tem o Adam Smith, também outro que bate de frente, pensa de maneira oposta, é filósofo, né? Cada um segue o que você acredita, né? Tem que respeitar todo mundo, não é isso? Eu penso assim. Então, ele era oposto aos ideais metafísicos. Olha, ele não gostava do Aristóteles, lá da Grécia Antiga. Ele achava que tinha que ter um governo assim, forte, e que promovesse a justiça social, né? Não deixasse ninguém explorar ninguém. É pena que
essa teoria de Marx, muito bonita, muito bacana, tem tudo para dar certo, mas ela não foi seguida fielmente. Teve muita corrupção na Rússia, né? E aí desmoronou lá a União Soviética, porque era muita corrupção, era um poder muito centralizado. Se ele seguisse fielmente essas ideias, mas não seguiu. Era um pensador que teve influência. Eu não me lembro em que ele influenciou a administração, né? Mas na parte social, né? Que você tem que dar uma retribuição justa, né? Para o trabalho dos operários, tem que se preocupar com o bem-estar e dar chance para ele se tornar um sócio, essas coisas. Aqui, pessoal, já tem um exercício para vocês me entregar. Vocês façam a resposta e sobe lá no Moodle um texto, tá? Eu vou dar até assoprar a resposta para vocês. Ó. Analista de OIM, Organização e Métodos. Antigamente não existia analista de sistemas, porque não existia computador. Mas era a nossa antiga profissão, era essa aqui, ó. Analista de sistema era chamado de analista de organização e métodos. Ele que desenhava aquelas fichas para preencher, aquela papelada. Ó, faz 2 vias, manda para tal lugar. Preenche esse formulário, entrega não sei para quem. Não existia computador, mas era formulário voando para todo lado, né? Papel. Então ela trabalha numa grande empresa, como analista de OIM. Ela que vai desenhar os processos de trabalho, estruturar como os escritórios funcionam. Então, a função dela o que é? Olhar para as pessoas que estão trabalhando e questionar tudo, duvidar tudo. Ó, por que você está fazendo isso dessa maneira? Quem mandou você fazer isso? E por que você acredita que esse trabalho vai dar certo? Essas coisas, o analista de OIM faz isso. Ele vai questionar e remodelar os processos de trabalho, tornando o fluxo de trabalho geral assim mais eficiente, né? E duvidar de tudo, presta atenção nisso, ó. Estou soprando a resposta. Duvidar de tudo. Enquanto você não vê uma prova incontestável que aquilo é verdade, você tem que duvidar daquilo. Esse é um pensamento filosófico. Eu vou explicar mais para frente quem é o filósofo que pensa assim. Pega um problema, decompõe em partes menores. Aí fica mais fácil de resolver cada parte, né? Uma vez que você resolveu cada parte, ajunta tudo. E aí você vai ter a solução do problema completo. Depois que você elaborou essa solução, isso é criação sua, né? De analista. Você vai testar a sua solução e verificar se realmente funciona, né? Quem é que fez essa... Tem esse pensamento aqui, ó. René Descartes. Ele criou o método cartesiano em homenagem a Descartes. Logo, logo eu vou explicar melhor para vocês. Então é só vocês ir lá no René Descartes que vocês vão dizer assim, olha, Ana Maria seguiu a teoria do René Descartes. Só explicar a teoria do René Descartes. Bom, um dos grandes influenciadores da nossa teoria de administração hoje é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela teve a sua liberdade para crescer e expandir a partir da queda do Império Romano, porque os imperadores perseguiam os católicos, né? Então ela começou a crescer, começou a fundar a igreja na Europa toda, aqueles catedrais enormes, né? Construiu, se espalhou pela Europa toda. Ela tinha grande poder, ela tinha às vezes mais poder que o próprio rei, né? Por quê? Tinha muito católico que seguia o Papa. Então o Papa falava, todo mundo obedecia, às vezes ia de encontro ao que o rei mandava. Tem que respeitar. É uma organização
que tem um único comandante, é o Papa, né? O Papa, ele tem os auxiliares dele, que são assessoria, a gente chama de assessoria. São os cardeais, né? E prestam informações para o Papa, mantém ele bem informado, dão apoio à decisão, ajudam ele a pensar. São especialistas, né? Tem um que é especialista em finanças, o outro é especialista em política, e reúne todos os cardeais para ajudar o Papa a tomar as decisões, né? Isso se chama assessoria, pode chamar de staff em inglês, pode chamar também de Estado-Maior, esse conjunto de assessores. E ele criou toda uma linha de comando, toda uma hierarquia, ou seja, tem o Papa, tem o cardeal, tem o bispo, tem o monsenhor, tem o cônego, tem o padre, tem o caputino, cada titulação, né, obedece à titulação superior. É uma disciplina que tem que ser seguida rigorosamente. Você jamais pode deixar de obedecer à regra do seu superior, uma ordem. E tem as leis, né, que tem que ser seguidas. Além das ordens, tem que seguir as leis. Quem transgredir vai ser punido severamente. A igreja é bem severa nesse ponto. Pessoal, esse modelo de administração funciona muito bem. Como que você faz para dirigir, administrar uma organização que se espalhou pelo mundo todo? Funciona maravilhosamente bem. Então, o que acontece? Todo mundo começou a copiar esse estilo de organização, porque todo mundo quer se dar bem, quer ter uma empresa que dê lucro, né? E blá blá blá. Só que esse estilo da Igreja Católica, ela soube implementar muito bem, mas ela também copiou. E quem será que ela copiou isso? Adivinha? Ela copiou do exército romano principalmente, que seguia exatamente essa Estado-Maior, né? Você vai falar sempre, Estado-Maior é o quê? São os conselheiros dos imperadores romanos, pessoas que levavam informação e ajudavam ele a tomar a decisão. Mas o Papa nunca vai admitir isso, jamais, né? Mas é verdade. Eles copiaram da organização militar, está escrito aqui, ó. Não é eu que estou afirmando. E é um tipo de organização simples que funciona muito bem. Teve a sua influência na teoria geral de administração. A gente segue até hoje esse modelo. Pessoal, eu vou deixar para vocês lerem essas histórias dos grandes exércitos da história, né? Tá falando aqui um general famoso que teve a sua influência. Prússia, quando eu falo Prússia é a Alemanha de hoje, tá? Mas eu vou pular essa parte porque o que é importante para a gente saber hoje é Revolução Industrial, né? Deixa eu até ficar de olho no relógio aqui, porque essa aula aqui, pessoal, ela foi planejada para ser dada em duas partes. O que eu estou assim preocupado agora é o seguinte: o Instituto Federal não dá para a gente o tempo que a gente precisa para trabalhar. E eu não gosto de fazer as coisas correndo incompleta. Essa aula aqui, segundo caiu lá no meu planejamento, é para continuar, mas continua no sábado. Eles puseram para a gente aula de sábado, aula de contraturno. Ou seja, são 20 semanas que a gente precisa de tempo. Eles nos deram somente 13 semanas. Eu acho que não é legal eu falar, ó, vocês leiam aí, sábado. Eu não vou apresentar, porque apresentar aula de sábado não parece ninguém. As pessoas têm os compromissos familiares, né? Eu preciso fazer compra no supermercado, eu preciso ficar com a família. Você já trabalhou a semana inteira.
Trabalha e estuda, na verdade. E contraturno, sabe o que é contraturno? Ó, tô dando aula para vocês de manhã agora, certo? Vai ter o contraturno à tarde, vai ter mais 2 aulas de tarde. O aluno não aguenta, né? Tem uma aula aí que são 4 aulas. Dou 4 aulas de manhã, e depois à tarde eu vou chamar o aluno, vou dar mais 4 aulas, vou dar 8 horas de aula por dia, esse falatório que ninguém aguenta, nem eu, nem os alunos. Então, pessoal, quando eu tiver contraturno, quando eu tiver aula de sábado, eu não vou apresentar, só vou apresentar o horário normal. Agora, eu queria propor para vocês, em vez de eu deixar para vocês ler sábado, eu vou atrasar uma semana e vou dar essa segunda parte aqui sem correria semana que vem, tudo bem? Sim? Depois a gente dá um jeito de pôr em dia, tá? Essa parte aqui do general prussiano, vocês dão uma lida, porque também é o modelo que eu acabei de explicar, ó, de staff, comando maior, tá? Estado maior. É coisa que eu já falei, mas dá uma lida em casa, tá? Hum. Então, a gente viu a influência dos filósofos, a gente viu a influência da igreja, agora a gente vai estudar a influência dos exércitos. Eles têm muito de modelo de administração que são copiados até hoje, que fazem parte da teoria da administração que a gente vai usar. Aqui fala de Napoleão, que foi um militar assim que marcou época, né? Que fez história. Qual era a ideia dele? Depois vocês dão uma lida, eu vou só explicar o pensamento do Napoleão. Ele tinha várias frentes de batalha, né? Ele estava expandindo o império dele. Tinha guerra com vários países e antes ele tomava conta de tudo sozinho. Depois ele começou a designar os generais lá para que fizesse o que desse na louca, o que deu na telha faz, só tá na sua mão, faz o que você quiser, você precisa ganhar essa batalha para mim. O que é isso? Isso aí é descentralização do poder, é você dar autoridade para a pessoa, delegar poderes. Hoje em dia você vê delegado de polícia, delegado de ensino, o que é? O governador deu plenos poderes para aquela pessoa fazer administrar do jeito que ela quiser. É delegação de poderes. Nas empresas você delega funções. Você não pode querer centralizar tudo na sua mão, você não vai dar conta. Você vai escolher alguém que é bom naquilo, que sabe cuidar daquela parte, né? E você vai ter tempo, sobrar tempo para pensar em coisas mais importantes. Aquela coisa rotineira, aquela coisa assim que já está bem definida, você vai descentralizando. Só o que for coisa muito estratégica fica na sua mão. E o que Napoleão pensava também? Esse negócio de obediência cega. O que quer dizer obediência cega? Ele dava uma ordem lá para um comandado dele, para um soldado, mas apesar dele ser muito assim autoritário, né, muito mandão, ele tinha que ter certeza que aquele soldado entendeu completamente a ordem. Aquele soldado sabe exatamente o que ele deve fazer. Por quê? Se ele não entender a ordem, ele não vai executar a tarefa corretamente, né? E ele também dava todos os meios necessários para que aquela missão fosse cumprida. Não é falar assim, se vira, já expliquei, não é isso. Tem que dar condições para que aquela ordem seja cumprida, para que aquela missão se dê certo. E obediência cega não leva a nada. Você fala, não, eu vou obedecer a pessoa, mesmo que às vezes não entendeu direito as ordens. Não é assim que funciona. Aqui fala de outro general prussiano, é alemão, né? Hoje é a atual Alemanha. Tinha um pensamento que era Clausewitz,
grande influenciador da teoria de administração. Aqui já veio aquela ideia. Quando você pergunta assim o aluno o que é administrar, todos os autores de livro de administração falam bem parecido. Administrar é o que? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Veio daqui, ó, veio desses generais aqui, como é que faz as coisas. Primeiro você planeja, ou seja, você tem uma ideia, né? Acordei de manhã com uma ideia. Aí você escreve, põe no papel, faz conta, desenha, põe cronograma, estou planejando, é só papel. Depois você fala, decidi, eu vou fazer isso. Aí você começa a comprar as coisas, contratar mão de obra, alugar prédio. Você está organizando, você está obtendo todos os materiais. Aí você tem o pessoal, tem o material, você dá as ordens. Você vai dirigir, dar ordens. Aí o pessoal começa a trabalhar. Aí você cruza os braços, fica observando, né? Cada um trabalhando. Só que você tem que dar apoio para eles. Corrigir coisas erradas. Ajudar quem está com dificuldade. E aí você vai controlar, né? É isso que é administrar. E esse Klaus já explicava isso que eu estou falando para vocês. Aqui um outro exercício. Armando é um administrador inovador. Na empresa, Armando implantou uma hierarquia de autoridade, uma linha de comando. Ó, aqui tem o presidente, o diretor, depois tem um gerente, depois tem um supervisor e depois tem um operário que só recebe ordens e trabalha. É uma linha de comando, uma hierarquia. Ele tem uma assessoria, né? Normalmente numa empresa, pessoal, tem lá o presidente, ao redor do presidente. Porque ele não toma decisão sozinho, é muito difícil, né? São problemas muito complicados para resolver. Quem que é um cara que faz assessoria para o presidente? Um advogado, né? Advogado é um assessor. Tudo que o presidente vai decidir, ele consulta o advogado para saber se não vai dar problema na justiça, né? Se ele está fazendo de acordo com a lei, as coisas. Eu vou comprar uma outra empresa. Primeiro vem o advogado fazer o contrato, é um assessor. Tem o contador, que é assessor do presidente, para mostrar como é que vai indo lá os lucros, o que ele pode gastar, né? Tem quem mais? Tem administrador de empresa, né? Os gerentes, às vezes são chamados. Tem o pessoal que chama staff. Staff é o pessoal de assessoria, toda essa turminha que eu acabei de listar agora. Cara de marketing, faz da assessoria ao presidente, né? Propaganda, né? RH, diretor de RH, faz assessoria. Responde direto para o presidente, os assessores. Então, o Armando, ele está organizando uma empresa, ele é um administrador. A função dele é essa. Ele tem toda uma coordenação funcional. O que é coordenação funcional? O gerente de RH, ele que dá as ordens para o pessoal de RH. Tem os comandados dele, então ele coordena. Vamos supor, o gerente da fábrica, ele coordena, ele dá ordens de acordo com a ordem que ele recebeu lá de cima. Então ele está coordenando, ele está repassando uma ordem. E ele está comandando lá uma turma de supervisor de produção, né? É isso que é coordenar. Coordenar é nada mais do que essa linha de comando que vai passando de cima para baixo, vai descendo aquela escadinha da hierarquia. Cada um comanda
no seu nível. Isso é coordenação funcional. Tem toda uma linha lá que já, você distribui uma ordem aqui, todo mundo lá embaixo já sabe o que fazer, vai repassando. E tem uma unidade de comando, ou seja, uma pessoa sozinha que manda em tudo, o presidente. Tem um conjunto de regras, né? Tem a norma interna da empresa. E todos devem trabalhar de maneira agradável, sem conflitos, confortáveis, produtivos. Aí pergunto para vocês, ele é uma pessoa inovadora, o Armando? Não, né, pessoal? Com certeza ele está copiando de quem? Eu acabei de explicar lá, exército e igreja, só responder assim, mas tem que explicar de uma maneira detalhada, escreve umas 3 linhas, né? Ele tirou essas ideias da igreja católica. Mais filósofo. Francis Bacon, inglês. Ele era do governo inglês. Olha que isso aqui é antigo, hein? Voltou um pouquinho no tempo, né? Ele pensava o seguinte, olha, se ele é administrador, você não sabe o que fazer, você olha para a empresa, vê o que é importante. Tem que pensar sempre no que é importante. E depois você vai pensar no acessório, né? Tudo tem uma coisa principal e o resto é acessório. É simples, você pensa assim, qual é a missão da empresa? Ganhar dinheiro. Ah, tá. E qual é o nosso negócio? Ah, o nosso negócio é uma escola particular, é ensinar. Então, o Francis Bacon pensava assim, ó, ensinar é o principal, né? E o resto é tudo em função de ensinar. É assim que você administra. Olha aqui o René Descartes, é a resposta para aquela pergunta lá em cima. René Descartes, importante filósofo, matemático, físico. René Descartes, ele é um cientista notável. Foi ele que criou esse plano cartesiano. X por Y, né? O professor de matemática fala, vamos desenhar o gráfico XY? René Descartes que inventou esse XY aí. Gráfico cartesiano, homenagem a René Descartes. Pessoal, nós analistas de sistemas, o tempo todo nós fazemos o que está escrito aqui nesse slide. O que a gente faz? Você vai desenvolver um software, né? E como que você analisa? Primeiro você tem que entender o problema, que é para você programar no computador. Você tem que desconfiar de tudo. Até que ninguém me prove com um forte argumento convincente, com uma forte prova, uma explicação. Eu não vou acreditar no que estão me falando. Tem que desconfiar de tudo, até que seja uma verdade incontestável. Esse é o princípio da dúvida de René Descartes. Começa aqui, ó. Tem que ter uma evidência forte para me convencer de que aquilo é verdade, né? Senão, o que eu vou fazer? Eu estou lá na empresa, na parte burocrática de escritório, né? Eu vejo lá uma pessoa trabalhando, preenchendo um formulário, carimbando, arquivando, sei lá. Eu chego lá e falo, quem mandou você fazer isso? Por que você faz assim? E depois que você termina, o que acontece? Tem que questionar tudo. Antes de você programar aquele formulário no computador, para acabar com o papel, né, essa função nossa, você tem que entender o que está acontecendo e questionar principalmente. Se tiver que chegar pro gerentão lá e falar, ó, vocês estão fazendo errado, esse processo de trabalho não é eficiente, está tendo duplicidade, está fazendo trabalho, mesma coisa 2 vezes. Tem informação aqui nessa ficha, aquela outra ficha tem a mesma informação redundante.
É difícil, pessoal, é uma briga danada. O gerentão vai chegar para você e vai falar, mas ó, vem cá, eu estou pagando para você fazer um software e você faz do jeito que eu mandei, pronto. Essa discussão é terrível, mas você não deve aceitar isso. Lembra lá do Napoleão lá? Obediência cega? Não, você tem que concordar, entender, tem que ter apoio para poder executar e ter sucesso, senão você não vai chegar a nada. É melhor você brigar, largar tudo, do que pegar uma tarefa que não vai ter sucesso, você vai fracassar lá na frente, é melhor você desistir logo. Então esse é o princípio da dúvida. Ah tá, e depois, o que o analista de sistema faz? Ele vai pegar esse processo de trabalho, vai dividir em partes menores. É isso aqui, ó, análise ou decomposição. Você quebra em partes menores, aí fica mais fácil de resolver. Resolve cada uma das partes. Aí vem o princípio da síntese. Síntese quer dizer compor, integrar novamente as partes aqui em cima. Junta tudo, cada módulo de software e vai fazer o teste integrado, não é isso que a gente faz? Olha aqui, ó. Verificação. Verificação quer dizer teste. Depois de tudo pronto, você vai testar. Descartes, René Descartes, ele tem esse princípio que influenciou o jeito de administrar. A análise é o quê? Dividir um trabalho grande em partes menores, numa fábrica, numa linha de montagem. Cada funcionário fabrica uma peça, ele só faz aquela peça o dia inteiro. Depois, no fim da linha de montagem, vai montando peça com peça e vai ter o carro lá, né? Carro montado. E cada um se especializa, né, em fabricar. Olha, aqui a gente só faz o câmbio, aqui só faz o motor, ali só faz a lataria. De tanto fazer aquilo, a pessoa se especializa. É teoria científica de administração de Taylor. Seguiu Descartes. Então teve grande influência na teoria científica. Pessoal, quando fala teoria clássica, juntamente com a teoria científica, vai compor a abordagem clássica, tá? Tem um pouco de confusão aqui, é o seguinte. Taylor, teoria científica. Teoria clássica é Fayol, é um francês. O Taylor é americano. Os dois trabalharam na mesma época. E juntando Taylor com Fayol, teoria clássica com teoria científica, a gente chama de abordagem clássica da administração, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Agora o que é a aula? De onde começou a teoria? Quem foi influenciado, se fundamentou em quê? Em todos esses influenciadores, né? Bom, a gente viu filósofo, exército, igreja. Agora a gente vai ver os cientistas. Descartes já foi um filósofo e foi também um cientista. O Sir Isaac Newton. Sir é um título de nobreza, o rei da Inglaterra que dá. Aquele ator famoso morreu agora, o Sean Connery, que era o James Bond, 007. Ele teve o título de Sir, porque como artista, né? Ele representava muito bem a Inglaterra. Então, Sir Isaac Newton, cientista muito famoso, físico, né? A gente estuda na escola. Inventou a mecânica, o estudo dos movimentos, a lei da gravidade. Um matemático e um físico muito importante. A matemática nasceu da física, em função da física, e ele deu a sua contribuição. A contribuição dele para a administração é o determinismo matemático. O administrador, toda vez que ele mexe com estatística,
aqueles cálculos, né, de estatística, foi influenciado por Newton, aquele mecanicismo, né? Olha, tem um cálculo aqui que vai te dizer quanto que vai render esse investimento financeiro, previsão de lucros, aqueles cálculos todos que são feitos na fábrica, né? Pela engenharia, seguindo aqui matemática. O que o administrador ele precisa saber? Ele quer seguir um método, um modelo, para que ele não erre. O administrador não pode errar, pessoal. Tem que sempre tomar a decisão certa, porque senão vai ter prejuízo. Então ele sempre segue a matemática, que é uma coisa que nunca falha. Newton, então, ele contribuiu com essas verdades absolutas, ciências exatas, né? Com a matemática, principalmente nos cálculos financeiros. Aqui que começa de verdade a parte mais importante nossa, que eu queria explicar direitinho e não deixar para vocês lerem. A Revolução Industrial. Pessoal, aqui é que influenciou de verdade a teoria que a gente segue hoje. Na segunda metade do século XVIII, as grandes invenções da tecnologia começou com a máquina a vapor, né, do inglês James Watt. Ele inventou o motor a vapor. Deu origem ao trem, né, locomotiva a vapor, e os motores a vapor estacionários, né, que foram para as fábricas de tecelagem. Tinham aquelas máquinas enormes, todas caríssimas, mas que tornaram a produtividade na tecelagem, por exemplo, teve um salto de produtividade muito grande, porque os teares eram movidos ao quê? Ao braço do ser humano. Energia muscular do próprio ser humano que tecia pano nas oficinas dos artesãos. Aí começou o quê? Uma fábrica grande começou a contratar os operários. Acabou com o artesanato, né? Começou tudo a ser feito industrializado. Surgiu uma nova concepção de trabalho. Modificou completamente a estrutura social, né? O pessoal que era organizado em pequenas oficinas acabou tendo que fechar a sua oficina e se submeter a ser operário numa grande fábrica. O comércio também foi afetado, né? Tinha lá o sapateiro, tinha o ferreiro, o marceneiro, tudo que era produzido artesanalmente, a maioria das coisas, né? Passou a ser feito nas fábricas e essas pessoas foram fechando o seu pequeno comércio, sua pequena oficina e tendo que se trabalhar como operário nas fábricas. Houve a mecanização, né? Os teares mecânicos foram sendo aperfeiçoados. A energia que movia as máquinas era a vapor, não era mais muscular, né? Não tinha tração animal, não tinha, por exemplo, carroça, né? Era tração animal, agora não, agora era trem movido a vapor. Isso trouxe um grande progresso, uma grande transformação, a maneira de trabalhar, né? Começou com a máquina a vapor, mas teve muito mais coisas, pessoal. Teve a invenção do aço, né? O aço foi muito importante para quê? Para fabricar máquinas para as fábricas. Então, a primeira revolução industrial, 1780 a 1860, quando foi 60, quantos anos dá aqui? 80 anos, né? Começou com a máquina a vapor,
A gente chama de idade do carvão, por quê? Carvão que fazia mover a máquina a vapor. E do ferro, o trenzinho era feito com ferro, né? E carvão. Essa é a base da locomotiva a vapor e também da força motriz das fábricas. Aí teve a segunda revolução industrial. Termina a primeira, já começa a segunda. Foi uma época de progresso enorme na tecnologia, né? O que marcou a segunda revolução? Invenção da eletricidade e do aço. Ó, ferro é uma coisa, aço é outra coisa. O aço ele é muito mais resistente. Então, para poder fabricar as máquinas. E a eletricidade? A eletricidade começou a substituir o vapor. Você tinha os motores elétricos nas fábricas, né? Não dependia mais de ter aquelas máquinas desajeitadas a vapor. E foi uma aceleração assim no processo produtivo. A produtividade aumentou muito. Uma bola de neve, né? A gente chama revolução porque mudou muito rapidamente os costumes, o jeito de trabalhar. Era a gente perdendo emprego um atrás do outro. Na agricultura, você tinha um pequeno agricultor, acabou tudo. Foi feita a mecanização agrícola, aumentou a produtividade no campo também, né? E as pessoas começaram a se mudar para a cidade. Chegar na cidade vai ter que se submeter a trabalhar de operário numa fábrica. Então a tecelagem foi mecanizada, a produtividade aumentou muito. As pessoas tinham que trabalhar de operário. A máquina de fiar, tear hidráulico, era uma invenção atrás da outra, devido ao quê? Ao ferro, ao aço. Tear hidráulico era movido a uma roda d'água, né? A água que movia a força motriz do tear. Descaroçador de algodão, isso foi na zona rural, né? Na colheita do algodão, máquina que colhe algodão. O algodão era descaroçado na mão, um por um. O que aconteceu? Esses trabalhadores agrícolas perderam emprego. Enfim, tinha a máquina no campo, na cidade, e eram grandes e pesadas, caríssimas. Só quem tinha muito dinheiro podia comprar. Os grandes capitalistas, né, investidores, e eles ficavam cada vez mais ricos, né, eles, com essas máquinas. Mas a superioridade comparado sobre o trabalho manual era muito maior. O artesão não tinha como competir. A força muscular do animal também foi substituída. Tá bom? Então, a Revolução Industrial começou um sistema fabril. Era fábrica para tudo. O artesão, ele tinha a oficina dele, a esposa, o filho. Eram 2 ou 3 pessoas só, não precisava de administrador. Cada um tomava a decisão facilmente, né? Só que quando você começa a aglomerar muita gente numa fábrica, mais de 100 operários trabalhando, como é que você vai fazer eles trabalharem em harmonia, numa sequência? Tem que ter um administrador. Aí sim começou a necessidade de se ter a profissão de administrador. Tinha que ter uma pessoa que só fica ali o dia inteiro administrando, ele não faz nada, ele só fica coordenando, apoiando o trabalho dos outros, dando as ordens, planejando. E a atividade rural também foi. O povo começou a migrar para as cidades, começou a inchar, a cidade ficou inchada e causou muito desemprego, né? Grandes massas humanas vieram das áreas agrícolas
para ficar morando próximo das fábricas. Aí aconteceu a urbanização. Isso aí já é depois do ano de 1900, tá, pessoal? Época do meu avô, né? Os transportes, né? Teve grande progresso com o trenzinho a vapor, né? Comunicações também, porque inventou a eletricidade. Junto com a eletricidade veio o telégrafo, que deu um impulso para as comunicações. Você ia lá, passava um telegrama para São Paulo, não precisava escrever uma carta, já chegava no mesmo dia. Comunicações. A navegação, né? Os navios também se tornaram a ser movidos a vapor. O trem. Então, inventou o telefone. Ó, o telefone foi inventado em 1875, século XIX. Teve grande impulso no progresso, bem-estar da humanidade, né? Era uma invenção atrás da outra, era a época das invenções. A influência da Revolução Industrial. Depois de 1860, teve a Segunda Revolução Industrial. O que marca o início da Segunda Revolução Industrial? É tudo invenção, tecnologia que está se prosperando, né? Eletricidade e o aço. A primeira Revolução Industrial era a máquina a vapor, né? E o ferro. Então, essas invenções propiciaram o quê? A criação das grandes empresas, né? As grandes riquezas, os donos da fábrica, né? Os industriais. E isso daí é que demandou a necessidade de ter um bom administrador para essas fábricas, para essas estradas de ferro, né? Estrada de ferro é um empreendimento grande, se espalha por várias cidades, cada cidade tem uma estação de trem. Isso aí, esse empreendimento tem que ser muito bem administrado. Antigamente não tinha necessidade disso, né? Influência da Revolução Industrial, invenções. O ferro foi substituído pelo aço. Aí permitiu você construir máquinas melhores, mais duráveis. O maquinário das fábricas, né? Os teares nas indústrias, por exemplo. Eletricidade, substituindo o vapor. O petróleo, né? Inventaram o motor a gasolina. Isso daí substituiu em grande parte a máquina a vapor, né? Eletricidade mais motor a gasolina. Foi dando um novo impulso a toda a tecnologia de fabricação. Teve a época do maquinário automático, tudo era mecanização, automação mecânica. Não tinha ainda informática, mas o pessoal sempre fazia tudo automático a partir da mecânica. Inventaram a máquina de escrever, né? Mecanizou o processo de escrita manual. A máquina de escrever é muito antiga também, pessoal. Começou em 1920. Aí inventou a maquininha de somar mecânica e as maquinário nas fábricas incríveis, tudo automatizado. A ciência, com as suas invenções, deu grande impulso nas indústrias. A época das indústrias, Revolução Industrial. Comunicações, teve telefone, telégrafo, transporte, teve navio a vapor, teve trem a vapor, teve o automóvel, né, transportes. As ferrovias cresciam.
tudo isso muda a maneira de você tocar o seu negócio. Pessoal, tá chegando a hora, eu preciso parar porque eu não posso avançar no horário. A nossa aula acaba 12h20. Vamos deixar a segunda parte para... Eu não quero falar, leiam lá no sábado, façam sozinho, assista a vídeo aula do outro professor. Eu quero explicar direitinho essa aula aqui, porque foi aqui que nasceu a administração, o começo de tudo. Pelo menos essa aula eu vou explicar direitinho semana que vem, pode ser? E a gente para por aqui, ó. Estamos no slide 29. Então, eu queria saber se vocês querem comentar, ter alguma dúvida. Quero saber se a aula tá boa, se vocês estão entendendo tudo. Por favor, é hora de perguntar. Eu não dei chance para ninguém perguntar nada. E a Ângela, a Djanira, a Nina, todos. Você. Ai, que bom. Fico contente que eu estou cumprindo a minha missão. Então, tem uma aula lá que está marcada para sábado, mas eu vou dar essa aula direitinho semana que vem, tá? A gente vai atrasar aí, mas é devido a essa compressão de horário, que eu não gosto disso, né? Você vai ter que dar 20 aulas em 13 aulas, comprimir as coisas. Então ficamos assim, né? Continua aqui a partir do 29. Deixa eu parar a gravação.